Clube 242 em Clube 242, deixa eu também ter a honra de falar. Clube 242. Então vamos fazer assim. A abertura do podcast é minha, a do clube vai ser sua. Porra, gostei. Revolta aí, revolta. Está no ar o Clube 242, no episódio 0, episódio da nossa semana de lançamento com... Gabriel Reis e Clara Mil Volts. Falando sobre pseudocrise hipertensiva. Bora, galera! Vambora! Eita, papai, você que durante a semana não fazia ideia de que isso nem existia. Aí você vem com pseudocrise pra dona Soninha, caso na UPA Palestina. Pois E é. até descobriram por que UPA Palestina, né? Pois é, vamos ler com a galera? Vambora, segue o jogo. Pessoal, essa aqui é uma forma da gente fazer ciência do aprendizado na prática. Então, eu trazer você pra dentro do pronto-socorro. Se você não respondeu as perguntas, cara, sério, não assiste esse vídeo agora. Não assiste agora. Pausa, volta lá, tenta responder e depois vem pra cá. Você vai entender aos poucos, você vai entender que você não... Cara, você não tem Alzheimer. Você não é um ET. Não é. Só não ensinaram a te estudar e o Grupo Mover tá aqui pra te ensinar a parar de passar perrengue. Ai! Gostei disso aí. Bora lá. Então, eu vou ler o caso aqui pra vocês. Olhando da porta da UPA Palestina, seu Zeca, o grande seu Zeca, o segurança, avista a dona Soninha vindo com a mão já na cabeça. Coitada, todo mundo sabia que há 4 dias sua casa foi invadida por bandidos. É ruim isso aí, hein? Levando as últimas economias desse ano tão difícil. 2020, Que ano, Ave Maria. O estresse não acaba por aí. Depois do assalto, todo o planejamento da compra do ventilador foi aos ares. Putz, grila. Que primavera é essa? Nunca vi mês de outubro tão quente. É. Agora só um adendo sobre a UPA Palestina. Manda aí, Gabriel Reis. Sabe o que é UPA Palestina? O último bairro de Salvador, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, era Valéria. E aí, Palestina, velho, fenomenal, comunidade fenomenal. Já fui atender lá de São Paulo algumas vezes. Ganhou esse posto de último bairro de Salvador, saindo pela BR-324, último bairro à direita. E aí nasce nossa UPA Palestina como uma homenagem a esse bairro tão distante. Nossa UPA Palestina deveria ser uma UPA nível 3, mas nunca é nível 3, né? Com link fácil com unidades hospitalares, mas esquece isso, pelo amor de Deus, que não existe isso de conseguir regular fácil. E nós sabemos que essa realidade é distante, por isso estamos aqui para adaptar várias coisas. E vambora, Clara. Ficha o quê? A ficha vermelha estava embolada com a ficha amarela, misturada também com a ficha verde. Aquele vulco, pessoal. Mais de 1 hora depois, Lucas, técnico de enfermagem, te chama. Galera, Lucas é um grande amigo nosso, viu? O Lucas pega e faz, doutor, são 2h42, são 2h42 da tarde. E corre logo para almoçar antes que não tenha mais nada no refeitório. Mas você prefere dar aquele último gásinho ali final, ali naquela tarde, para que as fichas não embolem no decorrer do resto da sua tarde de plantão. E aí, já no consultório, você inicia sua ladainha. Dona Soninha, me chama seu nome. Se coloque no lugar, viu, pessoal? Então, me chamo Gabriel Reis, trabalho aqui na UPA Palestina, em que posso te ajudar? Ah, meu filho, uma agonia por dentro, parece que estou tremendo tudo aqui dentro. Será o que é isso? Será que eu vou morrer? Vamos às nossas perguntas. Pergunta de número 1. O que seria importante perguntar na anamnese da dona Soninha? Velho, vamos lá. Se dona Soninha fosse uma paciente grave, paciente que chega com alteração no A, no B, no C ou no D, no olhômetro, essa paciente nós teríamos que ABCD mover, coloca ela na sala vermelha, corre com a... Não era o caso. Nesse caso, a gente não pode deixar algumas perguntas do dia a dia, da anamnese, de estar lá falando. Dona Soninha, a senhora é hipertensa? A senhora é diabética? A senhora tem alguma comorbidade? Que remédios a senhora usa todo dia e usa todo dia mesmo? A senhora percebeu alguma coisa que gerou essa queixa da senhora? Está com essa mão na cabeça, está com esse quadro da senhora? A senhora tem algum sintoma diferente no dia de hoje? Existem fatores que melhoram ou pioram? Você percebe que é aquela anamnese clássica do Bates, do Porto, que aqui dá tempo. Exceto aquelas coisas com banho de rio, banho de mar, banho de... A gente até destacou aqui que Contato não, com né, caravela, pessoal? com- Você tá no pronto-socorro, então como é que é a anamnese padrão ouro do pronto-socorro? Você não deixa de perguntar o que é importante. Esse é um paciente que não é grave, então dá pra gente fazer uma história direcionada, mas ao mesmo tempo um pouco mais completa, já na sua abordagem inicial. Por isso, perguntar essas coisitas que o querido general falou aqui. Beleza, pergunta número 1, respondida. Comorbidades, medicamentos,
Tá usando mesmo? Já aconteceu algo antes? Algum fator desencadeante? Sintomas associados? Fator de melhora ou piora? Beleza, seguindo o caso. E aí, durante o exame físico, a única alteração orgânica presente era a pressão alta, PA aumentada. De quanto? 175 por 110 milímetros de mercúrio. E aí a gente lembra que essa paciente ela não é portadora de hipertensão arterial sistêmica, ela não toma remédios, ela tem 60 anos, caminha todos os dias e refere ter uma saúde de ferro, Pergunta de número 2. Segunda pergunta. Quais os principais diagnósticos sindrômicos para esse caso? Então, pessoal, quem é a Dona Soninha? Dona Soninha é uma paciente que chega para você com sintomas inespecíficos e mais uma elevação da pressão arterial, sendo que ela não tinha um diagnóstico prévio de hipertensão arterial. Tá. Então, como diagnóstico sindrômico, a gente tem que pensar para ela de 3 coisas. O quê? Primeiro, pseudocrise hipertensiva. Tá. Calma, segura a onda que a gente já vai falar o que é isso. 2, urgência hipertensiva. E 3, emergência hipertensiva. Beleza. PA elevada, ou é pseudocrise, ou é urgência, ou é emergência. Quieta e vamos explicar. Partindo para perguntinha de número 3, como é que eu vou diferenciar esses diagnósticos sindrômicos? Qual a diferença de cada um? Pergunta de número 3. Como diferenciar esses diagnósticos sindrômicos? Vai lá, Clara Mil Volts. Então, pessoal, normalmente a gente não tem pressões assim muito altas, 180 por 120. Isso na pseudocrise. Nas pseudocrises hipertensivas, exatamente. A pseudocrise hipertensiva, que é o caso que o paciente não tem nenhum histórico de uma doença prévia, chega para você com a pressão aumentada e ele não, geralmente não tem uma pressão para lá de alta, mas é alta acima do seu basal. Isso. E nesse paciente é um paciente que ele não tem nenhuma lesão de órgão-alvo, então não é comum ter pressões muito altas, acima de 180 e 120. Pega esse número porque é importante pra gente explicar o que é urgência hipertensiva, beleza? E esse paciente ele não vai ter lesão de órgão-alvo. Então é um paciente sem história prévia, com a pressão menor que 180 e 120 e que não tem lesão de órgão-alvo. E que tem aquele fator desencadeante, daquele momento. Exato. Então, aquele estresse agudo, tem aquela na anamnese ele vai te dizer, né? Na anamnese ele vai te dizer, doutor, Dona Soninha, ó, arma na cabeça, foi assaltada, tá com calor, tava sem o ventilador. Estranho seria se a PA tivesse com valor normal. Jogo do Bahia. Se leva o tensiômetro pro estádio, é chuva de, meu Deus do céu, chuva de medicamento. Não. Por quê, pessoal? Porque qualquer descarga adrenérgica pode aumentar a nossa pressão arterial. É esperado que Dona Soninha tenha essa pressão elevada. E o que é urgência hipertensiva? Beleza, urgência hipertensiva. Urgência hipertensiva é quando a gente tem uma pressão arterial sistólica maior que 180 ou uma pressão arterial diastólica maior do que 120, sem lesão de órgão-alvo. Não há lesão de órgão-alvo. Bate nessa tecla. Então, esse paciente é aquele paciente que ele é geralmente hipertenso, ele tem uma má adesão medicamentosa, ele não toma os remédios direito. Porque hoje eu vou beber, tem um churrasco, não vou tomar meu captopril. Não vou tomar remédio, captopril. exato. E aí ele chega pra você no pronto-socorro com uma pressão arterial aumentada, maior do que 180 sistólica ou 120 diastólica. E além disso, ele tem queixas inespecíficas, mas que não caracterizam lesão de órgão-alvo. E beleza? Emergência hipertensiva. E aí, essa é a bola da vez do emergencista, né? Esse é quando você tem que ficar de olhos bem abertos pro perigo, porque esse é um paciente que pode dar ruim pra você. Nesse caso, temos lesão de órgão-alvo. Temos lesão de órgão-alvo e não tem, pessoal, valor específico de pressão arterial. Então, eu posso ter um paciente com 160 por 120, uma lesão de órgão-alvo, ele vai ser uma emergência hipertensiva, não tem um valor de corte. Então, eu posso ter um paciente com uma lesão no coração, eu posso ter uma lesão no pulmão, no cérebro, nos rins. Então, assim, pra vocês não esquecerem, encefalopatia hipertensiva, um AVC, uma dissecção aguda de aorta, EAP hipertensivo, lesão renal aguda, infarto agudo do miocárdio. Exato. Não sei se falou, Infarto mas se agudo do falou, miocárdio. falamos. Então, lesão de órgão-alvo. Então, aumento da pressão arterial acima do basal com lesão de órgão-alvo. Como tudo isso acontece, mais pra frente, vamos à pergunta de número 4. Que tratamento você prescreveria agora para a Dona Soninha, para esse caso? Dona Soninha, você ainda não sabia, antes desse debate agora, que ela tem um quadro de pseudocrise, você não sabia dessa definição, então não sei o que você escreveu aí, mas Dona Soninha definimos que ela tem pseudocrise hipertensiva. E nesse caso, como é que tratamos? Repouso, se acalme, Dona Soninha. Senta aqui, senta aqui. Não tem senta aqui, Dona Soninha, calma, vamos repousar. Se ela tem dor, ela chegou com a mão na cabeça.
Dor de cabeça, cefaleia. Vamos tratar. Ah, mas cefaleia não sei. Não, cefaleia não é lesão de órgão-alvo, pelo amor de Deus. Não estamos falando da pior dor de cabeça da vida dela. Tô com dor na nuca, doutor. Não é lesão de órgão-alvo. Eu tô tonto, doutor. Não é lesão de órgão-alvo. Não é, pessoal. Não é. Queixas, geralmente esses pacientes, eles chegam com queixas muito inespecíficas. Então, de pironograma, VO agora. Ah, porque não IV? Pegar acesso, VO agora. E um ansiolítico. Tem até alguns trabalhos comparando esses pacientes pseudocrise, você fazer um IECA ou você fazer ansiolítico. Tem um trabalho que comparou a galera usando captopril e usando ansiolítico e aí o desfecho não teve diferença. Não teve diferença na redução da pressão arterial. E as pessoas que usaram captopril ainda tiveram mais efeitos adversos, obviamente. Então, pois é. Então, uso de diazepam 5mg de oral agora e vou embora. Beleza. Aí a gente parte agora para a pergunta de número 5. Pergunta de número 5. Quais exames complementares você solicitaria para esse paciente? Aí, essa é uma boa pergunta. Essa dá debate, porque que exame você solicitaria, Clara? Nenhum exame. Nenhum exame. E aí, eu apimentei aqui no livro do professor, coloquei assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que valor teria qualquer exame nessa paciente, né? Ela tem uma questão específica, dor de cabeça. Dor de cabeça com a pressão alta. Tratamos adequadamente. Ela está lá em observação, eu vou pedir uma troponina agora. Eu vou pedir um D-dímer agora. CKMB massa. Vou pedir um tudograma. Se vier esse resultado pra gente, a gente rasga e joga no lixo. Se não tem contexto clínico adequado, não tem por que pedir exame laboratorial. Teve até um estudo recente, pessoal, no Canadá, que eles avaliaram exatamente isso, assim, pede exame, não pede exame, interna paciente, não interna paciente, que vem com o primeiro quadro de uma elevação específica da pressão arterial e que você não consegue diagnosticar no exame físico ali nenhuma lesão de órgão-alvo e etc. Peço exame, não peço exame, interno, não interno. E eles viram que internar o paciente só trazia efeitos adversos a longo prazo, iatrogenias eram feitas e que o ideal para esse paciente sempre é segmento ambulatorial. Esse paciente ele precisa de um médico para chamar de seu, ele precisa de uma atenção básica. Exatamente. Então, poxa, mas e aí? Eu não acho que vale a pena eu pedir agora uma creatinina para ver se não tem... Você não tem outro exame para comparar. Então, aquele exame não vai significar nada para você. Então, Vale muito mais o paciente dizer, estou sem fazer xixi há um dia. Exato. Aí, meu irmão, aí é outra coisa. Outra história. Do que você chegar e dizer, não, ele tem uma creatina de 1,34. Eu acho que uma creatinina um pouco aumentada pode ser uma lesão. Pode ser uma lesão? Pode. Agora, é uma lesão decorrente da pressão arterial? Provavelmente não. Será que esse paciente... Não, é decorrente dessa elevação aguda agora? Nesse momento? Exatamente. Não. Então, pare de pedir tudograma ou pedir aquele kit para todo mundo, marcar xilinho em tudo que é exame. Não. Essa é uma reflexão que será repetida outras e outras e outras vezes aqui, tá? Beleza. Próxima pergunta. Não, agora seguindo o caso aqui um pouquinho. Desculpe, dona Soninha. Então, quando você encaminha a dona Soninha para a equipe de enfermagem para fazer a analgesia, para ela ficar numa salinha tranquila lá da UPA Palestina. Tem salinha tranquila? Tem salinha tranquila. Tem sim. E também tomar um diazepamzinho oral. E aí você encaminha lá, a dona Soninha não parece ficar nada satisfeita. E aí ela chega pro Lucas, o seu técnico de enfermagem, lembra dele? E começa a reclamar da sua prescrição. Esse doutor não sabe de nada. É novato, é? Toda vez que eu passo mal desse jeito, quando eu tenho esse nervoso, minha pressão sobe. E toda vez eu venho aqui na UPA e tomo o mesmo remédio que o boy, o meu marido, toma em casa. Onde está o doutor Tadeu? Esse remédio dessa prescrição não vai adiantar nada na minha pressão. Provavelmente o que o doutor Tadeu prescreve é a famosa atencina, ou o famoso captopril, dose de ataque. Calma. E aí, então, você aproveita esse momento, né? Aproveita esse momento para explicar tanto pro Lucas, seu técnico de enfermagem, o que está acontecendo, quanto também pra dona Soninha. Afinal, educação em saúde. Lógico, educação em saúde. Afinal, no PS também é lugar de educação em saúde. Com certeza. E esses casos, né, de pseudocrise são muito comuns no nosso dia a dia na UPA Palestina. Então, a gente parte para a pergunta de número 6. Quais as principais causas das crises hipertensivas? Pergunta número 6. Pseudocrise hipertensiva é causada por uma dor atípica, estresse agudo, síndrome do pânico, apitou o relógio, é hora de malhar. Enfim, todos esses quadros que vêm assim, velho, é marcado o estresse agudo, é marcado a agonia, é marcado, você percebe no paciente aquela agitação, aquela ansiedade, você percebe no paciente. Você percebe que houve um componente emocional rondando aquela situação, aquele quadro agudo. Já nas emergências, não. Aí vem o que a gente já comentou lá em cima.
AVC, seja isquêmico, hemorrágico. Aí o paciente vai se manifestar com alguma alteração de não mexe o braço. Focal aguda. Exatamente, disartria. Já a HSA vem com... Ah, mas a HSA é dor de cabeça. Não, a HSA é a pior dor de cabeça da pessoa. Você fala, é a Thunder? Bate palma. Ah, você quer a Thunder? Põe. Você vai dar a Thunder Clever, que é a pior dor de cabeça da sua vida. Aquela que vai de 0 a 1000. Isso, você tava segundos. tranquilo, tava a pior dor de cabeça da vida. É outra coisa, infarto agudo do miocárdio, dor e aperto, irradiando pra mandíbula, pro membro superior, em direito, esquerdo. Beleza, dissecção de aorta, aquela dor rasgante, lancinante, que vai pras costas. E aí você tem outros quadros como a paciente que tem pré-eclâmpsia, a paciente que convulsiona, a gestante convulsiona eclâmpsia, encefalopatia hipertensiva, tá? A encefalopatia hipertensiva é até um diagnóstico bem legal, pessoal, pra gente não esquecer, porque parece muito AVC. Eles às vezes têm os mesmos sintomas focais de um AVC e é importante a gente sempre, se tiver disponibilidade de olhar, fazer fundo de olho no PS. Excelente. E aí vamos à pergunta de número 7. Qual a sua principal suspeita diagnóstica? Já chegamos a comentar ela. Já, pseudocrise hipertensiva, né? Vamos lá. Dona Soninha teve um quadro ali abrupto, muito claro pra gente. Ela teve um estresse, ela veio, ela não tem história prévia, não tem mais nada, lá. Saúde de ferro. Saúde de ferro. Caminha com as amigas, tá terceira idade do bairro. Você examina ela, não tem nada, beleza. Pseudocrise hipertensiva, então a gente já tomou até as condutas adequadas, beleza? Excelente. E aí, pergunta de número 8. Qual diagnóstico etiológico pode ter relação causal com as elevações pressóricas? Como a gente já disse, estresse agudo. Estresse. No caso dela, esse estresse agudo marcado. Poderia ser uma síndrome do pânico? Poderia ter algum outro fato? Poderia. Mas estresse psicológico agudo, nesse caso, desencadeou tudo. E acho que nesse momento é até legal a gente usar nossa empatia, ser nossa medicina holística, olhar para a paciente, conversar com ela e até mesmo ver se a gente não pode encaminhar ela para algum outro centro, até para um CAPS, se for necessário, etc. Tem um professor que eu copio da época de internato, que quando chegava um quadro como esse, ele sentava na frente do paciente, cruzava as pernas e eu copio assim, desse mesmo jeito, tocava no ombro e dizia: o que aconteceu? Velho, 90% dos pacientes vão chorar. Ou vão desabafar com você, ou vão contar a história, e ele costumava medir a pressão depois, estava normal, ele dizia: tá bom, você precisa ir pra casa, e dava alta. Ah, gasta mais saliva, mas... É importante a gente lembrar o porquê da medicina. E aí, pessoal, voltando pro nosso caso, o ventilador da UPA estava funcionando perfeitamente bem, e lá dentro estávamos com um climinha bem mais tranquilo. O tempo passa e logo, Dona Soninha veio ao nosso consultório te dizer que ainda está angustiada, mas que não havia mais dor de cabeça. Estava perto do ventilador e sua última aferição pressórica havia mensurado 135/80. Doutor Gêmeo, posso ir embora? Adoro quando o paciente tem pergunta uma coisa isso. para resolver em casa. Adoro quando o paciente está ocupado. Vamos lá, pergunta de número 9. Você internaria essa paciente justifique? Claro que não. Como tudo que a gente já conversou aqui agora ficou fácil. Ela não é uma paciente que precisa de internação, até porque essa é uma casca de banana pra quê? Pra vocês falarem que sim. Se tivesse pensado, é porque se eu pensei em emergência, se estou tratando como emergência, já coloquei meu Nipride, tudo, né? Agora você tem que internar. Exatamente. E aí, pessoal, a gente brinca assim de deixar as perguntas às vezes pra confundir, pra vocês errarem mesmo, cair na casca de banana às vezes. E pra ganhar a convicção de dizer: não vou internar. Exatamente. Não vou. Os dois lados da moeda, porque isso Não é vou. muito importante pro aprendizado de vocês. E quando vocês forem pra prática e alguém chegar pra vocês e falar: data ensina logo pra ela ir embora, Você faz vai isso internar, aí. ou então dizer assim: Ou você então, vai internar. você não vai internar não esse paciente, você dizer Não. não. Por quê? Por que não? Porque eu sei que a evidência me diz que não e não é não. Não é não. Não é não. E aí a perguntinha de número 10, no momento da alta hospitalar, que tratamento de manutenção você prescreveria? Nenhum. Boa, nenhum. Por quê, pessoal? A gente não tem um diagnóstico de hipertensão aqui no PS, né? Não tem por que ficar mandando ansiolítico de horário. Não pra vou fazer casa. isso, ela tá passando por um estresse agudo, ela precisa de, como eu disse, de uma unidade básica pra avaliar e ter um médico pra chamar de seu. Nem Até precisa porque... de antipertensivo de horário também. Não, lógico que não. Ela não é hipertensa. A gente não sabe, né? Até que se prova o contrário, ela não é. E não é no PS que você vai diagnosticar isso. Não é. Não é. É na atenção básica. Existe uma residência chamada Medicina de Família e Comunidade que é só para isso. Beleza? Especialidade top. Especialidade Por top. favor, você do PS, use e abuse dessa especialidade. Esses diagnósticos assim, que precisam de acompanhamento deles. Exatamente. Deles. É isso, pessoal. E aí, pra gente finalizar, falaram que tudo seria fácil, que o plantão seria tranquilo e que a UPA Palestina seria uma UPA muito tranquila.
Mais de 30 fichas no primeiro plantão, 2 entubados na sala vermelha, foram 12 horas intensas. Estamos apenas começando a nossa jornada aqui. Vocês vão ver muito caso, pessoal, na UPA Palestina e no Hospital Trincheiras, nossos 2 centros onde vai acontecer a bagunça. Clube 242. Caso. Livro do aluno. Triagem. Livro do professor. Semana intensa de muito estudo ativo. Pois é, então, pessoal, só para terminar aqui, pra gente fechar. Como é que vai funcionar? Vocês, segunda-feira, receberam esse caso em branco. Espero que tenham respondido. Na terça, a gente triou o caso. Então, verde, amarelo ou vermelho esse caso? Por que é importante, Diego, saber isso? Demais. Quem já atendeu em lugar que não tem triagem sabe que embola tudo e tá o paciente infartando enquanto você está atendendo aquela dor no dedo do pé direito de 8 anos atrás. Exatamente. E eu não sei se vocês perceberam, mas o caso da segunda-feira ele é preto porque ele é um caso exatamente sem cor. Aí na terça, vocês recebem a oportunidade de tirar o caso e na quarta ele vem colorido. Então hoje nosso livro do professor veio amarelo. E aí lá na frente, você que vai ficar com a gente no Clube 242, daqui a 6 meses, você vai falar: nossa, eu tenho tantos casos amarelos, tantos casos verdes, tantos casos vermelhos. Até para você estudar e pensar e raciocinar em blocos, porque isso tudo faz parte da ciência do aprendizado. E aí hoje a gente respondeu, você viu as respostas, a gente trocou ideia, mas não acabou o estudo, né, Diego? Não. Agora eu quero que vocês revejam o caso professor, criem os flashcards de vocês, criem mapas mentais. No futuro, se você ficar com a gente no Clube 242, vai ter muita bagunça com esses flashcards, esses mapas mentais. Então, só comece. Tá só está começando, pessoal. Só vem. Amanhã a gente tem programação, né? Tem, mas... Então, até amanhã. Beijo.